E aí, galera, estamos começando mais um episódio do podcast Boca Viva, um podcast em que a gente fala sobre tudo que você não aprendeu na faculdade de odontologia. Já segue lá a gente nas redes sociais, @Boca Viva Podcast e @doutora Aline Pimentel, com mais um L no final. E aí, galera, eu também sou a doutora Gabriela, também host e sócia desse podcast. Vocês conseguem me encontrar tanto no YouTube quanto no Instagram, @doutora.gabrielamadeira. Quero dizer que não vai adiantar vocês só seguirem a gente nas redes sociais. Tem que entrar lá nesse episódio, tem que se inscrever no canal para poder receber as notificações dos próximos episódios. A gente também quer saber os seus comentários, a gente quer saber o que as pessoas acham sobre os episódios, né? Lembrando que os nossos episódios saem quinzenalmente, quarta-feira, de 15 em 15 dias. O que é que a gente tem hoje? Hoje vai ser um episódio massa, viu? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as novas tecnologias na odontologia, ou talvez nem tão novas assim, né? É um tal de radiologia digital para cá, de scanner, de CAD/CAM, de aparelho ortodôntico invisível e os profissionais cada dia mais tentando entrar nesse mundo para a gente conseguir entregar tratamentos mais precisos e eficazes para os nossos pacientes, né, Gabi? A gente não viveu muito isso na faculdade, a gente não pegou essa odontologia digital na faculdade. E eu acho que até hoje é uma coisa que a gente tem pouco acesso, né? Os alunos de hoje têm pouco acesso. Uma parcela só, né? Eu trouxe um dado para vocês aqui, que é do Conselho Federal de Odontologia, de 2018, foi o dado mais atual que eu consegui encontrar, que menos de 5% dos profissionais de odontologia atuam na área digital. A gente sabe que, depois da pandemia, com certeza esse número cresceu, né? Já que a pandemia acelerou muito a digitalização do mundo em todas as áreas. Né, Gabi? Assim, pensando mesmo, parece que a gente passou por um tsunami de coisas inovadoras, né? E a pessoa que não surfa nesse tsunami, ela pode estar fora do espaço. Vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Vindo para a nossa odontologia, teve uma doutora que veio num dos episódios aqui, assistam, doutora Romeca Freitas, e ela falou que a odontologia, ela não anda, ela corre. E se você não tiver, mesmo que você não tenha acesso, e é verdade, como você viu aí, né, a porcentagem é baixa, mesmo que se você não tiver acesso, ainda assim, você precisa estar antenado. E eu acho que tem uma outra coisa também para a gente, dentista. Acabou que modificou alguns padrões. As novas tecnologias, elas modificaram alguns paradigmas que a gente tem. Porque modifica no consultório, modifica o seu treinamento no consultório, o seu sistema operacional do consultório. Treinamento de equipe, tudo, né? Exato. Modifica o seu modelo de negócios do consultório. E eu acho que tem uma pessoa que também sai bastante modificada com as novas tecnologias, que é o paciente. E o nosso entendimento em relação ao paciente, porque a jornada dele é diferente. Porque se a gente precisa se antenar, o nosso paciente está mais antenado do que a gente. Já chega lá perguntando, e aí, doutora, e aquele aparelho ortodôntico invisível, né? Total. Então, assim, a pessoa que não está surfando nesse tsunami aí, talvez esteja no lugar errado. Total. E aí, para conversar com a gente sobre isso hoje, a gente trouxe 2 convidados. Um é Rafael, e no Instagram dele a gente já lê expert em odontologia digital. E Renan, reabilitação oral com muita tecnologia. Então, acho que a gente acertou nos convidados de hoje, né? Eu vou ler aqui a mini bio deles para vocês. Rafael Domingues é especialista em estomatologia, implantodontia e radiologia, consultor técnico do grupo Bioface, speaker da Dentsply Sirona, sócio da DF Prime Odontologia e do laboratório DF Prime Lab, e pai de Dudu e Cecília e dos pets Sansa e Camutanga. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Aline e Gabi. Estou muito feliz e honrado de estar aqui com vocês e parabenizar vocês pela iniciativa, né? É um tipo de conteúdo que eu acho extraordinário, especialmente na nossa área, acho que falta. Obrigada. E Renan Almeida, ele é formado na FOP-UPE em 2009, é especialista em prótese e speaker da Dentsply Sirona, na área de fluxo digital, e é sócio também da DF Prime Odontologia e do laboratório DF Prime Lab. E os dois estão coordenando um curso de odontologia digital na FOR.
Bem-vindo, Perfeito. Renan. Obrigado, meninas. Obrigado ao podcast. Vai ser um prazer compartilhar um pouco, né, da nossa história, da história da odontologia digital. Esperamos contribuir um pouco no podcast de vocês. Massa. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Então, vamos começar, né? Primeiro a gente quer, assim, que vocês contem a história de vocês. Se formaram, como foi que deu esse start de, poxa, eu preciso entrar nisso, eu preciso aprender uma coisa nova. Como foi, assim, que surgiu essa ideia? E a gente quer saber o que é que vocês fazem realmente, né? O que é que tá aí dentro do tecnológico que a gente não sabe. A gente faz muita coisa. Mas a gente se formou em 2009 junto, eu, Renan e a esposa de Renan, que também é nossa sócia. piadinha que você sempre faz? Eu carrego essa cruz há muitos anos, a cruz pesada. Vocês foram dupla na faculdade? Não. Graças a era Deus, não. demais. E a gente se formou em 2009, né? Renan seguiu a vida dele com Carol. Minha mãe é dentista também. E, enfim, fui atuar com ela e num dado momento eu precisava crescer e a gente teve um cupido também, um colega de turma que disse, acho que Renan também está buscando uma parceria. E, enfim, e a gente alinhou as ideias e em 2016, 2015, 2016, a gente resolveu se associar. Casaram. Exatamente, é um casamento. Eu convivo mais com ele do que a minha esposa. A mim, facilmente. Né? Em relação à minha esposa, com certeza. Então, a gente, desde 2015, 2016, a gente fundou a Def Prime com o intuito de fazer algo diferente no mercado. E a gente também, assim, uma coisa que a gente tem muito em comum, que a gente é muito entusiasta de tecnologia. Eu acho que isso pesa bastante também. Então, lá atrás, a gente já queria uma solução inovadora, alguma coisa que entregasse um resultado melhor. Isso era muito frustrante para a gente, sabe? E, assim, um pouco do que vocês já falaram, né? O mundo está num processo de mudança e lá atrás a gente já entendia isso, né? Olha o que a gente está fazendo aqui, né? Vocês estão, né, entregando conteúdo de uma forma muito diferente. E a gente viu uma resistência muito grande do mercado. E realmente o mercado era muito diferente em 2016. A gente tinha poucas soluções para a reabilitação oral, que é o que a gente fazia. Então a gente tentava buscar, mas era um investimento muito alto, né? Era uma coisa distante para a gente que estava começando uma clínica, um consultório. E a gente foi estudar, né? Meter a cara, pesquisar. E há 5, 6 anos atrás é que a gente realmente mergulhou nesse mundo, conseguiu fazer esse investimento. E de lá para cá a gente realmente testa e, enfim, tenta desenvolver soluções nessa área. E nesse meio tempo a gente terminou virando professor para ajudar e compartilhar isso com outros colegas. Então, acho que a história é mais ou menos essa. Daí veio a necessidade da gente ter impressora 3D, ter fresadora. E hoje a gente, além de prestar consultoria, cursos, a gente, enfim, também presta serviço de laboratório, né, de uma forma diferente do usual. A gente tenta realmente fazer um fluxo 100% digital, porque entrega resultados melhores, mais precisos para os nossos pacientes. Por aí, jovem. É isso. Eu acho massa, assim, porque é uma iniciativa diferente. A gente está muito acostumado em sair da faculdade e todo mundo ficar ali meio que naquela média, né? E vocês buscaram sair da média, se diferenciar, numa época que nem era tão comum a tecnologia, o acesso a novas tecnologias quanto é hoje, né? Que a gente, como a gente falou no começo do episódio, a pandemia acelerou muito esse processo, né? Hoje a gente vê muita gente falando disso, mas há 8 anos atrás não era uma coisa assim tão acessível, digamos assim, né? Essa questão da acessibilidade é real, porque a gente se forma e a gente às vezes quer procurar coisas na nossa própria cidade, né? Às vezes a gente não tem o dinheiro suficiente para ir para outro lugar. Como é que foi para vocês, assim, buscar esse conhecimento? Aqui no Recife eu acredito que não foi, né? Não, é dificílimo realmente. O mercado de educação aqui para o fluxo digital em Recife, na época, há 5 anos, realmente não existia nenhum curso. Então, realmente, tivemos que buscar cursos em outros estados para realmente adquirir esse conhecimento e trazer inicialmente para o consultório. E aí, quando a gente vai adquirindo esse conhecimento, vai colocando em prática no consultório, a gente começou a ver essa necessidade realmente de outros colegas que tinham dúvidas como a gente tinha, que a gente foi aprendendo fora, e aí surgiu essa oportunidade de compartilhar esse conhecimento com outros colegas. Mas realmente o curso, realmente, o conhecimento tem que vir a partir de outros estados, ou buscar também artigos científicos. Quando a gente está na área de digital, se lançou um livro, aquele livro já vai estar muito desatualizado. Na odontologia em geral já é assim. Então, no digital, na tecnologia,
isso flui ainda muito mais rápido. Então, realmente, ou você vai buscar conhecimento com outros colegas ou através de artigos científicos. Grupo de usuário, né? Era uma coisa que... Esse dado que você trouxe, Aline, né? De 5%, né? Eu tinha um dado de 2,5% dos dentistas do Brasil. É pouquíssima gente. E lá atrás era menos ainda. Então, basicamente, a gente tinha poucos grupos de usuários, era onde a gente trocava informação, artigo científico, e a literatura realmente era bem defasada do que a gente tem hoje, né? Então, assim, eu até entendi a resistência de muitos colegas, porque realmente não tinha como embasar aquela solução para você entregar para o paciente se você não tinha como, enfim, suportar, né, aquela tomada de decisão, já que não tinha literatura. A gente brinca essa questão da pandemia, né, que toda a turma da gente, pré-pandemia até 2020, sempre tinha um São Tomé. São Tomé ele tinha que colocar o dedo na chaga de Cristo para ter certeza, né, que realmente tinha uma chaga lá. E sempre tinha um São Tomé, assim, esse negócio realmente funciona. Isso realmente é preciso. Esse processo é realmente melhor. Sempre tinha um São Tomé, sempre tinha um cara que ele ia, era sempre um. Ele ia questionar se realmente aquilo tudo funcionava, mas ele estava incrédulo, ele não acreditava naquilo. E pós 2020, a gente voltou com os cursos, e parou em março de 2020 e voltou em julho. Engraçado que pós 2020, julho de 2020... Sumiram. Não foi São Tomé pós-pandemia, sumiu. né? Foi pós-lockdown, né? Mas desapareceram. Assim, todo mundo entendeu que era um caminho realmente que a gente precisava. Não sei que equipamento eu tenho que comprar, que curso eu tenho que fazer, mas é uma coisa que eu tenho que entrar. Então, a aceitação hoje melhorou muito. E assim, dentro da tecnologia, o que vocês acham assim que tem mais de diferente assim que muda a vida do dentista mesmo no consultório ou na área de vocês ou qualquer uma outra tecnologia? O que vocês acham assim? Onde é que a gente vai parar? Porque é tudo de inteligência artificial, é metaverso, é umas coisas assim que você faz, meu Deus do céu. E a informação é de um dia para o outro, ela já é diferente. Então, assim, tanto dentro da área de vocês, né, do fluxo digital propriamente dito, quanto de outras tecnologias odontológicas, o que vocês veem, assim, de mais interessante que realmente modifica a vida do dentista? Sim, quando a gente fala em fluxo digital, acho que a outra palavra que a gente associa é previsibilidade e democratização dos resultados. A gente sabe que aquele dentista padrão médio, como a gente, dentista normal, a gente sabe que vai conseguir entregar bons resultados e de maneira muito previsível. Eu sei que aquela minha peça que eu vou fresar, vai lá chegar, vai encaixar 100%. A gente tem tranquilidade nesses processos. Recentemente fez um caso imenso, 23 elementos, 3 dias no paciente. O paciente só tinha realmente 3 dias para passar em Recife. A gente sabia da precisão que ia fresar, tudo aquilo ia adaptar 100%. No meio do processo de cimentação, fraturou uma peça, né? Você fraturou. Eu fraturei a peça. Mas põe lá, bota para fresar de novo que vai dar sair certo. igual, Tudo que quebra no consultório é culpa minha. Sempre tem um culpado. Aqui sou eu. Então, assim, a gente sabia dessa previsibilidade, sabia que, só botar para fresar lá, eu sei que vai dar certo, que vai adaptar. E em relação ao que a gente vê pela frente, que a gente já vê hoje, né, essa integração já da inteligência artificial. A gente já utiliza muitos softwares de planejamento que já está totalmente integrado à inteligência artificial. Coloca uma foto do paciente no planejamento, ele vai me sugerir qual a biblioteca de dente que vai ficar mais harmônica com aqueles parâmetros faciais daquele paciente. Então, isso é muito legal, né? A gente está utilizando essas ferramentas digitais de inteligência artificial que já estão se falando tanto hoje no dia a dia. Eu acho que, assim, aquela coisa, né? Nossa profissão vai morrer, essa profissão vai... Acho que para a odontologia, né, como foi para o técnico de prótese, ela não vai morrer, ela vai modificar. E a gente vê realmente a inteligência artificial não é uma coisa só da moda, né? A gente fala que tudo que é repetitivo, sistemático, né? Essas tomadas de decisão, uma inteligência artificial vai fazer no lugar da gente. Então, se tem lá um término, né? Para um cadista e marcar o término daquela coroa, um robozinho, né? Uma inteligência artificial, ela vai fazer isso de maneira muito mais assertiva e rápida do que um ser humano todo dia fazendo aquilo. Então, esse eu acho que vai ser a grande mudança, sabe, Gabi? O que a gente tem de tecnologia hoje, eu acho que vai só se estabelecer, né? A impressão 3D está evoluindo muito, né? As fresadoras, hoje é uma tecnologia muito consolidada, mas é uma tecnologia que envolve um custo, né? Troca, desperdício de material. Então, acho que a gente vai ter uma migração e uma evolução disso daí.
Mas eu acho que a grande mudança de paradigma vai ser realmente inteligência artificial tomando parte dessa nossa atividade, né? Como o Renan está dizendo, a gente não vai deixar de fazer enceramento, não vai deixar de desenhar uma coroa, mas algumas coisas repetitivas que não envolvam criatividade, um robô vai fazer no lugar da gente. Isso aí eu não tenho Um dúvida. estudo, né? Acho que eu vi, né, o professor Lincoln é um grande professor dessa área de digital, uma referência lá pra gente. E aí tem um dado de algum artigo que ele mostrou dentro das profissões que irão se perder para a tecnologia. Então, lá na frente está o telemarketing, lá em cima, o operador de telemarketing já já não vai mais existir. Uhum. E lá embaixo está a odontologia. O dentista ainda vai precisar daquela mão, daquele senso crítico da gente, realmente. Então, acho que não vai ser uma profissão que vai ficar descartada. A tecnologia veio para agregar a nossa profissão e não para a gente ser descartado. Esse tipo de entendimento às vezes é difícil mesmo para alguns dentistas, né? Talvez exista esse medo. Poxa, se quanto mais mais tecnologias eu adquirir, parece que ela vai tomar conta do meu trabalho e talvez eu me torne menos importante. E essa visão de que, na verdade, ela vai me assessorar, ela não é tão vista, às vezes, tão com bons olhos por alguns dentistas. Eu acho que tem duas visões mesmo, né? É o medo da máquina lhe consumir e você ter medo do desconhecido, né? Quando a gente não conhece, a gente prefere deixar de lado. Não, isso aqui eu não quero aprender, eu sei que eu consigo fazer do meu jeito, então eu não preciso. Mas eu acho que é o que você falou, é o entendimento das vantagens, né? É de você entregar o trabalho em 3 dias, Uhum. um trabalho grande em 3 dias. E essa é a diferença para quem adquire aquela tecnologia. Mas eu acho que faz parte, assim, eu não sei onde foi que uma vez eu vi, você não tem que ter medo da máquina, talvez você tenha que ter medo do dono da máquina. Mas quando ela é utilizada a benefício do Isso. paciente e do nosso trabalho para entregar o melhor para o paciente, não tem que ter medo não, né? Tem que encarar. Tem uma outra questão também que a gente acha, você falou que o dentista tem medo de ser engolido pela máquina, mas tem aquela outra visão também dos dentistas que acha que a máquina vai ser a solução, né, de todos os problemas. E não é bem assim. Se a gente não tem aquele entendimento lá daquela odontologia que a gente aprendeu lá na faculdade, aqueles princípios básicos, não vai adiantar de nada ter todas aquelas ferramentas, ter um scanner, ter uma fresadora, sem saber os princípios biológicos do paciente, daquela boca, daquele dente. E a máquina não vai substituir. A gente já tirou dúvidas de colegas, achando, então agora para fazer um escaneamento não preciso fazer um afastamento gengival. Claro que precisa. A tecnologia vai trabalhar de uma maneira diferente da moldagem, então você vai ter que ter esse entendimento. Ela não vai substituir essas ferramentas, a gente vai apenas agregar o que a gente utiliza de uma maneira diferente. Isso é engraçado, porque às vezes eu vejo que o pessoal que já nasceu nessa. A gente é de uma geração que a gente foi digitalizado, né? A gente passou do analógico para o digital. Mas o pessoal que está agora nessa nova geração, que já nasceu no mundo digital, eles querem tudo muito Pronto já. maquinado, tudo, né, tudo digital. E às vezes eles acabam deixando esse aprendizado prévio, né, biológico, aprender a fazer mesmo as coisas mecanicamente de lado. E isso é tão importante quanto aprender a mexer na máquina, né? Eu acho que posso estar enganado, assim, mas a minha visão é que isso é muito numa geração Instagram, né? Sim. Então, a gente vê o antes e depois da boca inteira lá do paciente que veio do Canadá. Você tem ideia do trampo que foi, assim. A gente pegou um sábado inteiro, foi o domingo inteiro fresar 20 e tantos dentes e passou uma segunda-feira inteira para cimentar aquilo tudo com isolamento, com qualidade, etc. Mas aí você vê o antes e depois, você acha que é uma coisa num clique, assim, né? É. E eu acho que essa geração, assim, ao mesmo tempo que eles têm uma facilidade, que nem você falou, né? A geração da gente transicionou, né? Do digital, do analógico para o digital. Essa geração já nasceu no digital, então eles têm uma facilidade, né? É muito intuitivo para eles. Mas eu acho que realmente não tem esse entendimento de que a gente tem que ter esse princípio mecânico, biológico, né? O espaço biológico é 3 milímetros, continua, a gente tem que respeitar isso. E cirurgia guiada, para mim, para implantar odontia, é uma coisa muito, assim, nesse sentido, ilustrativa, sabe? Se associou muito a cirurgia guiada a uma coisa mais fácil, é mais simples, é mais rápido, é sem sutura. E a minha visão, eu faço cirurgia guiada há 4 anos, é que, na verdade, cirurgia guiada é um recurso
massa, realmente é mais seguro, é mais confortável para o paciente, se você souber fazer cirurgia guiada. Sim. Se você não souber fazer cirurgia guiada, é melhor você fazer cirurgia aberta, de verdade, assim. Então o cara ele quer começar com a cirurgia guiada, aquela mais difícil, o caso mais complexo possível. Não, cara, começa com feijão com arroz para você ter mão e saber. Cirurgia guiada você tem menos visibilidade, você tem menos tato, você tem menos irrigação com soro. Então não acho que é mais fácil, eu acho que é um recurso, né, da odontologia que você pode utilizar melhor. E essa geração às vezes eu acho que nem você falou, assim, mistura um pouco esse conceito, assim, essa facilidade, né? Não é fácil. E me diz uma coisa, agora eu fiquei até curiosa você falando assim. A cirurgia guiada, ela dá para ser utilizada em qualquer caso? Pergunta de prova ali. Desculpa. Eu acho que, assim, os sistemas, a gente tinha algumas limitações, né? Por exemplo, a gente tinha sistemas mais antigos que eu tinha que usar um guia redutor. Não sei se você já viu. Era tipo um punhal que eu Não, eu tinha sou que encaixar. endodontista. Outra Endodontia. coisa. Mas assim, eu tinha a anilha lá do meu implante, eu tinha que encaixar um punhal e ir com uma broca, e essa broca ela tinha uma compensação, ela era muito mais longa do que uma broca de cirurgia convencional. Entendi. Então, às vezes, numa região posterior, limitava, contraindicava uma cirurgia guiada. A gente tem sistemas hoje que meio que encontraram uma solução para isso. Então, assim, de maneira geral, eu acho que hoje é difícil ter um caso que a gente não faria guiado. Na rotina de consultório, a gente faz 99,99% guiada, sabe? Mas assim, talvez tenha alguma contraindicação específica. Entendi. Mas acho que dá para fazer a grande maioria dos casos com guia, sabe? Interessante. Não, não é da minha época isso. Também não. Sabe que também em Mas, relação à cirurgia guiada, há 4 anos, não tinha muita questão do escaneamento. Então era muito feito um planejamento, a confecção do guia baseado só na tomografia. Então perdi um pouco daquela precisão da adaptação do guia. Então hoje, Entendi. com essa associação do escaneamento e da tomografia, os guias estão muito mais Os precisos, sistemas né? ficaram mais precisos. A questão do acesso também, né? A gente tinha poucas centrais de planejamento. Eu mandava para um cara em Curitiba, esperava um mês e meio. E para uma rotina de clínica de consultório, o paciente não quer esperar. E hoje a gente tem centrais, né? Aqui em Recife, né? Em várias cidades. Então, acho que o acesso melhorou muito. Muitos dentistas já têm um scanner no consultório, já manda o DICOM lá, né, o arquivo da radiologia. Então, a gente consegue ter esse acesso de uma maneira melhor, né? Além dos processos terem evoluído também. na minha época de residência, eu já terminei faz algum tempinho, era tudo muito arcaico. E quando chegavam aquelas grandes lesões que a gente precisava das prototipagens, não se conseguia fazer aqui no Recife. A gente só conseguia, se eu não me engano, era em Campina Grande ou então tinha que mandar para São Paulo. A gente realmente não tinha acesso assim. Eu peguei uma época da residência em que a gente não usava os softwares, né? Eu peguei do modo arcaico. E no ano depois, assim, o aprendizado já era completamente diferente. Então, agora eu tenho que correr atrás para poder aprender a nova tecnologia, porque não tem mais como você aprender a fazer cirurgia ortognática no modelo de gesso. Não tem mais, não existe mais fazer, né? A previsão é outra, o resultado é outro, é completamente diferente. Mas eu acho que a gente pode polemizar um pouquinho mais esse episódio, né? Vamos à parte assim, legal. É muito massa obter uma tecnologia e tal, mas financeiramente, o dentista consegue ou não consegue? Eu acho que hoje são investimentos. Vocês tiveram um episódio, eu sou telespectador também, né? Vocês tiveram um episódio muito legal sobre gestão financeira, né? E eu acho que a tecnologia é uma das poucas coisas na clínica que consegue melhorar tanto a nossa produtividade e margem de lucro. Então, logicamente que são investimentos altos ainda, né? Mas eu acho que se paga com relativa facilidade, eu diria. Verdade. Entendeu? Se você tiver um plano de negócio, né? Uma estratégia, o que a gente vê a maioria das vezes é o colega se encanta, né? Pela serpente, compra e depois ele vai planejar alguma coisa. O caminho da gente, pela necessidade, pela falta de recurso, foi o inverso. A gente realmente estudou, fez cursos fora, entendeu qual era o melhor investimento, fez o investimento e depois a gente foi aumentando esse investimento. A gente investiu no scanner, investiu no software de desenho, investiu na fresadora, investiu na impressora, né? Mais ou menos nessa ordem. Então, acho que foi um caminho degrau por degrau.
Mas, assim, tem colega que compra logo tudo e aí ele vai ter que aprender, reaprender. Então, nesse sentido, eu acho que é um pouco mais difícil, mas eu acho que o investimento se paga com relativa facilidade pelo tanto de produtividade e lucratividade que você consegue melhorar, sabe? Não, eu acho que, com certeza, assim, eu concordo. Eu vejo meus pacientes chegam lá no consultório e fazem assim, não, doutora, porque há 10 anos atrás eu fiz um canal e era 3, 4 sessões para terminar o canal e eu vinha aqui, cada sessão eu ficava 1 hora e meia. E aí eu pensava, meu Deus, como é que os endodontistas sobreviviam, né? Porque hoje em dia, assim, a maioria dos casos, muitos casos, a gente consegue fazer, resolver em sessão única ou 2, 3 sessões no máximo. E aí a tecnologia realmente ajudou muito nesse processo, né? Porque assim, você demorava muito tempo para entregar um tratamento, então a gente ganhou muito em produtividade também, né? Então eu acho que isso assim, a tecnologia só veio realmente para ajudar o dentista de todas as formas. E quando vocês pegam alguém que chega para vocês e pergunta assim, qual é a época que eu sei que eu devo ter alguma tecnologia no meu consultório? Hoje em dia todo mundo se forma e não, já quer montar o consultório, já quer Isso. ter Já quer um ter scan, consultório, né? Já quer. consultório Paradise, Rio Mar, tudo certinho. E aí a pessoa fica, né? Poxa, mas tem isso aqui, eu tenho que ter essa tecnologia no meu consultório e às vezes ele nem tá preparado, às vezes nem escolheu a especialidade. Quando essas pessoas chegam para vocês, assim, qual é a época que vocês indicam? Ó, essa agora você chegou numa fase que vale a pena para você ter essa tecnologia. Eu Como é que acho é? que primeiro o dentista precisa entender qual o fluxo de negócio da sua clínica. Então, para você, por exemplo, não tem nenhum sentido, se você é só endodontista, tem um scanner dentro do consultório. Tá. Não vejo nenhum sentido. Então, primeiro é entender o fluxo da sua clínica, se é uma clínica multidisciplinar, se não é, se vai ser foco em reabilitação. Por exemplo, o scanner, a única especialidade que realmente precisa de um scanner no transoperatório, durante o atendimento, é o pessoal da reabilitação, que eu preciso realmente afastar lá naquele momento e fazer o escaneamento. Outra especialidade talvez realmente não tenha essa necessidade. Então, acho que o primeiro ponto é entender isso. Segundo ponto é não cair em conversa de vendedor, né? O cara quer ganhar a sua comissão lá, então ele vai querer que você Total. entre no fluxo digital ontem. Ah, todo mundo entrou, porque você não vai entrar? Ah, todo mundo já faz Invisalign, por que você não faz? Então, assim, a galera do Invisalign, do alinhador, seja lá qual for, quer que o dentista comece a vender o tratamento a qualquer custo, porque Sim, ele vai estar no final do mês com a Total. comissão dele lá. E a rentabilidade da clínica? Será que é o melhor plano de tratamento para o paciente? Será que é o melhor plano de investimento para a clínica? Então, acho que primeiro, os dois principais pontos, acho que são esses, né? Engraçado você falou isso agora do papo de vendedor, né? Eu tenho uma amiga do mestrado que ela decidiu comprar um microscópio porque ela estava numa feira e estava com uma condição muito boa. E aí ela foi lá, conversou com o vendedor convenceu ela que ela deveria comprar. E aí, um mês depois, quando o microscópio chegou, instalou e tal, não sei o quê, a gente perguntou a ela no grupo, né? E aí, realmente vale a pena comprar um microscópio? Isso, sei lá, tem uns 5 anos. Aí ela disse, minha gente, sério, eu só uso isso aqui para fazer marketing no meu Instagram. Eu vou lá, olho, tiro a foto, boto no Instagram e isso aqui não funciona de nada. Não comprem, que não vai melhorar o dia a dia clínico de vocês. Aí, só que o que é que aconteceu? Ela não estava preparada para aquela tecnologia. Ela não tinha estudado, ela não tinha entendido que tinha uma curva de aprendizado para ela chegar a usar realmente aquilo ali no dia a dia. Ela caiu no papo de vendedor, como você falou. E aí, 6 meses depois, ela diz: gente, voltei aqui para me retratar. Realmente ajuda muito no dia a dia. Agora que eu fiz um curso, tô aprendendo a utilizar essa tecnologia ao meu favor e, assim, realmente mudou minha vida. Mas a gente tem que entender que tem isso também, né? Não adianta só você adquirir a tecnologia e não saber lidar com ela, né? A gente tem que parar, vai ter um tempinho ali laboratorial, que você vai ficar sozinho lidando com aquilo ali para conseguir inserir na prática clínica, né? com certeza. Vocês acham, assim, que o fato de adquirir uma nova tecnologia, que é o dentista que precisa fazer, acabou que adicionou um pouco mais de horas de trabalho? Sim e não. Ficar em cima do muro, né? Então, acho que é preciso realmente reorganizar a agenda, sabe? Mas hoje, assim, quando a gente entrou,
era basicamente um modo. A odontologia digital você tinha que escanear, desenhar, fresar, entregar a peça para o seu paciente. Era assim que você podia trabalhar. Uhum. E hoje a gente está num momento muito mais amplo, assim. Então, tem dentista que quer fazer isso lá no curso da gente. Tinha dentista que queria realmente fazer tudo de ponta a ponta. Tem dentista que não. Mas quem quer fazer tudo de ponta a ponta, feito a gente faz, realmente requer uma organização. Se você tiver uma boa organização, na verdade você vai ganhar tempo lá na frente na sua agenda. Então, pensando num fluxo normal, Sim. eu ia moldar meu paciente, mandar para o laboratório, receber um coping com 15 dias, Uhum. provar o coping, transferir aquele coping talvez, mandar de volta para o laboratório. Então eram, sei lá, 3, 4 consultas para entregar uma coroa. E agora, talvez eu perca mais tempo numa primeira sessão, mas eu entrego ali aquela coroa na hora. Então, eu tenho, para frente, eu tenho muito mais tempo. Perde um sábado inteiro, mas ganha uma semana. Entendeu? Então, acho que assim, E assim, seria impensável um paciente vir do Canadá e passar É. 3 dias aqui, né? É isso que, assim, a gente não tem mais trabalho, a gente tem mais oportunidade de trabalho. Sim. A gente aumentou a nossa produtividade, então, caso desse paciente, a gente não teria como fechar um tratamento desse, o paciente só tinha 3 dias em Recife, se não tivesse fluxo digital, simplesmente não ia fazer o tratamento. Uhum. Como ele me procurou há 2 anos, ó, e aí, tenho 15 dias para fazer, tu faz? Não, não faço ainda. Não tem como. Aí, há 2 meses me procurou, ó, tenho 3 dias para fazer, tu faz? e assim, foi bem trabalhoso, como eu tô dizendo, mas em termos de previsibilidade, né, é muito tranquilo. A gente sabe como vai ser feito o preparo, como vai ser feito o desenho, como vai ser feita a fresagem. Então, é tudo muito E o tranquilo. legal como foi feito, assim, em termos de globalização dessa Sim. parte de digital. Sim. Cara, lá no Canadá, a gente realmente só tinha 3 dias para fazer o tratamento dele. Então, me consegue um escaneamento aí, uma fotografia. Aí, não, beleza, o escaneamento eu tenho, inclusive já fui escaneado, que a gente precisava ter um planejamento dele no dia que ele chegasse para aprovar, para a gente já Sim. ganhar um tempo com isso. Então ele me mandou o escaneamento lá do Canadá, ó, me manda uma fotografia, pô, não tenho legal. Tira do celular. O cara mandou lá, fiz até um afastador para ele, ó, pega uma colher, usa de afastador e me manda. Então ele mandou para mim essa fotografia e o escaneamento. Então, fiz o planejamento dele digital, ele chegou no sábado, a gente aprovou esse planejamento, fizemos os preparos, né? Escaneamos os preparos, mandamos para o nosso cadista lá em São Paulo, lá em Americana. Então, o cadista finalizou o desenho das peças. Quando foi no sábado de noite, essas peças já estavam prontas para serem fresadas, esses desenhos. Então, no domingo, a gente fresou essas peças, para segunda-feira já estar instalando. Então, assim, o cara no Canadá, mandando o cara de Americana para fazer tudo aqui em Recife. Então, isso é muito legal também do digital, né? Como Total. conecta, assim. Então, acho que, assim, respondendo a pergunta, não acho que a gente tem mais trabalho. Eu acho que modifica, né? A atividade, ela muda, mas não acho que a gente tem mais trabalho, não. Vai, pode falar, Gabi. Eu preciso perguntar. Vamos lá, atender um paciente do Canadá em 3 dias. A nova tecnologia e o fato de entregar um bom trabalho com previsibilidade em 3 dias, confortável para o paciente, a precificação é diferente? Era isso que eu tava pensando também. Tem que perguntar. E aí? É um trabalho único, assim, é único, né? Uma parcela que tem acesso. E precisa ser valorizado, fato, né? Aham. Então, eu quero saber se a precificação é diferente. Nessas situações, sim. Mas, assim, respondendo, tipo, a coroa lá que eu fazia com coping, a gente não mudou, né? A gente não mudou a tabela, ó. Ou ofereceu diferente, né? Eu tenho uma coroa analógica por tanto e a digital por mais tanto. Digamos assim, os trabalhos normais do consultório a gente cobra exatamente igual a antes. Mas acho que a gente tem realmente muito mais produtividade e lucratividade nesse processo. Para um paciente assim específico, realmente, até porque envolve uma logística diferente. A gente ficou Sim. sábado e domingo no consultório e tal. Então tem uma precificação diferente, sim. Num caso mais específico, assim. Mas não foi a nova tecnologia que acabou modificando os valores do consultório, né? Não, digamos que eu não coloquei o investimento que foi feito, Sim. né? Eu acho que é bem válido, assim, a pergunta e a reflexão, né? Pô, tô investindo, eu tenho que colocar o custo do meu scanner, da minha fresadora no meu tratamento. Mas pra gente, na verdade, foi como um diferencial, né? Da clínica
e um aumento de produtividade e Acho lucratividade. que também o dentista tem que entender, né? Assim, vai depender muito também de cada consultório, né? Porque a gente não aumentou que o colega Não possa. possa aumentar. Uhum. A gente já trabalhava num custo relativamente assim, um pouco mais alto. Uma margem legal. Uma margem legal. Sim. Então, aí, pegar um colega que já cobra um pouco mais baixo, de repente faz mais sentido para ele aumentar um pouquinho para compensar o investimento naquele equipamento. Sim, sim. E me diz uma coisa, assim, com tudo isso que vocês usam, esses tratamentos que vocês proporcionam, mais precisos para os pacientes, onde é que vocês pensam em chegar, assim? Onde é que vocês querem chegar na odontologia, assim? Vamos inspirar o pessoal. Rapaz, eu queria de coração, assim, vocês passarem um dia lá com a gente, vocês vão ver que a gente é encantado pelo que a gente faz. Pode convidar que a gente vai. E, assim, eu queria só que mais gente tivesse acesso a isso, sabe? Por isso os cursos, assim. Esse curso da gente, no último módulo, a gente teve a oportunidade de levar todos os equipamentos. A gente fez em 2 dias de clínica, né? 4 turnos, a gente fez 27 elementos. Então, assim, esse nível de produtividade com a tranquilidade, assim, não é entregando porcaria, é entregando um trabalho bom para o paciente, né? Um trabalho bem adaptado, bonito, com uma boa caracterização. Então, assim, o que a gente gostaria é que talvez mais gente tivesse acesso a esse tipo de tecnologia, porque realmente iria melhorar o mercado como um todo, sabe? Aline, eu acho que o desejo seria esse. Pelo menos meu, né? É mais ganhar dinheiro mesmo. Cada vez mais Correto rico, também. botar Rafael para trabalhar, vai. Fiz um discurso de Miss, né? Ah, eu quero mudar o mundo, né? E ele fez um discurso mais... Hipócrita. Meu Deus, já vamos fazer o corte e aí vamos ser cancelados. Eles realmente trabalham juntos. Tipo, a gente de vez em quando se bate aqui atrás das câmeras também, né? Essas novas tecnologias, elas são um novo marketing do dentista? Então, não é só marketing, né? A gente sempre conta essa história. Uma vez uma colega, sempre como ligam pra gente para tirar dúvidas de equipamentos, a colega, vem cá, eu vejo vocês postando isso, e posta muito o dia a dia da gente. E é muito digital o dia a dia. E aí ela comentou, você posta isso aí, tudo isso é só marketing mesmo, né? Vocês usam? Não, realmente a gente usa isso no dia a dia. Todo dia eu tô aqui escaneando um caso, tô desenhando e tô fresando. Então é realmente a rotina. Claro que é um marketing para a clínica também, é um diferencial e os pacientes observam isso, esse diferencial. Claro. A gente tá fazendo um caso agora, o cara da tecnologia, ele, é aqui que eu tenho que ficar. A primeira vez que eu vim ser atendido. Uma telona desse, um touchscreen, podendo mexer aqui, é claro que eu vou fazer meu tratamento aqui. Então, realmente, também tem a questão do marketing. Mas não é só isso, não. É muito mais que ter a entregar os equipamentos. Assim, só complementando o que a Renan tá falando, o marketing, vocês tiveram um episódio muito legal sobre marketing também. Para mim, o marketing é uma questão de comunicação, né? E especialmente o scanner intraoral, ele resolve um problema de comunicação muito importante. A fotografia, né, já ajuda bastante, né? Muito visual. Mostrar outros casos é muito legal para o paciente. Mas o escaneamento intraoral a gente consegue girar e simular situações para o paciente, né? Para o alinhador, por exemplo, ou até para uma reabilitação. A gente está nesse ponto com você, a gente consegue chegar aqui. Seu problema é exatamente isso aqui, numa tela de 22 polegadas, sei lá, 30 polegadas. Então, eu acho que, especialmente o escaneamento intraoral, ele resolve muito um problema de marketing, não de fazer propaganda, mas da gente conseguir se comunicar e se conectar com esse paciente, sabe? Então, isso é que eu acho que, assim, é uma coisa que modificou muito a rotina da gente, sabe? Total. Com certeza. O paciente que é mais antenado, assim, ele procura um trabalho que seja mais rápido, que seja mais confortável, que seja mais previsível. Ele não tá ali para receber, que seja demorado ou alguma coisa assim, né? O cara que é antenado, ele já chega no consultório e faz. A senhora faz desse jeito, porque ele com certeza já fez uma procura em algum lugar. A Total. senhora faz o canal com aquele motorzinho que gira ou é com o dedinho? Sempre me perguntam isso. O paciente, ele já buscou lá no Google e ele já chega dizendo como ele quer, né? E essa história de Rafael que ele falou do São Tomé com os dentistas nos nossos cursos, a gente viu essa mudança também pós-Covid com os pacientes também. Essa velocidade, né? Que eles querem a resolução do tratamento e menos vezes ao consultório.
Parece uma besteira, mas, pô, vou fazer uma coroa, vou pagar 3 estacionamentos de R$ 20. O paciente pensa isso. Pensa. Não, uma sessão aqui eu resolvo. Você vai pagar um estacionamento. Então, até isso entra lá na calculadora É o dele. tempo dele realmente, né? Ele, sei lá, se ele trabalha, tem uma rotina de trabalho, ele vai ter que parar 3 turnos para ir no consultório e tal. Se ele vai uma vez só, é muito melhor para ele, assim. Então, isso também mudou muito, é verdade. Total. E já que o nosso podcast é falar sobre tudo que você não aprendeu na faculdade, como é que a gente faz para que essas tecnologias cheguem na faculdade? Porque assim, a gente não teve acesso a nada disso, óbvio, né? Ixi, eu não sabia que existia nem motor endodôntico na faculdade. Que dirá o resto. É óbvio que hoje em dia a realidade das faculdades, principalmente a particular, é diferente realmente da FOP, da federal. Mas como é que vocês pensam assim que essa tecnologia poderia chegar na faculdade para a gente pelo menos ter um acesso, pelo menos saber alguma coisa? Acho que tudo que a gente conversou, né, de resistência, né? Então, o meio acadêmico, né? A gente, como professor, acho que a gente pode também colocar o dedo na ferida, já que a gente está falando de São Tomé. Eu acho que o meio acadêmico também apresentava uma resistência muito grande. Então, acho que isso também a gente não teve acesso lá atrás, porque o meio acadêmico olhava de lado e dizia: Isso aqui não é o padrão ouro. O Sim. padrão ouro para moldar é silicone de adição. Então, acho que isso também demorou muito nessa mudança. Mas, de uns anos para cá, a gente vê que esse meio também entendeu que isso é importante e uma pressão de mercado, que nem você falou. Então, o cara que ele está se formando, ele vê que o paciente ele vai demandar e exigir aquilo ali, então ele também vai exigir. Eu quero aprender isso na minha graduação. Então, acho que a gente está num processo de mudança. Realmente, para as particulares, é, parece ser mais simples, mas a faculdade da gente, né? A gente se formou na instituição pública, né? A gente sabe que recentemente eles fizeram um investimento e a gente, de alguma forma, participou desse processo, meio que ajudando na escolha do scanner. A gente Legal. fez um evento lá para angariar fundos para conseguir comprar uma impressora 3D. Então, acho que a tendência vai ser melhorar, assim. Eu acho que agora, de uma forma geral, todo mundo já tem esse entendimento, como a gente já falou, de que a tecnologia é um caminho sem volta. Mas vai levar um tempo ainda para todo mundo ter acesso realmente, né, a esse conhecimento. O curso que vocês dão na FO é pioneiro, digamos assim, né? Porque Aqui em Recife, né? aqui em Olha, Recife. são poucos no Brasil que dão essa oportunidade realmente do aluno meter a mão em vários sistemas de scanners, fazer o atendimento clínico, né? Realmente, de fato, usando todas as ferramentas digitais. São poucos no Brasil. A gente é meio maluco, né? A gente é meio doido. A gente fez Mas 27. são os malucos que mudam o mundo. A gente fez 27 cursos, de Toledo, no Paraná, até. A gente dormiu com o scanner no quarto, em Toledo, no Paraná. Mas, assim, era meio frustrante, porque era um curso, basicamente, pelo gargalo que é ter esses equipamentos, né? Então, é difícil ter equipamento para todos os alunos num Sim. curso. Então, a gente fazia esse curso que era basicamente demonstrativo. Então, a gente mostrava lá na telinha do scanner e a gente até brincava, né? A gente fica contando história aqui 2 dias, né? Fica contando mentira. E o curso da FO, assim, é bem legal porque realmente o aluno ele vê tudo e tem contato e vê no paciente, né? Entendi. A visão clínica, assim, você ter contato clinicamente com isso é muito diferente. Então acho que realmente, acho que é pioneiro mesmo, assim. É. Vocês vão ter uma turma agora? Como é? Janeiro próximo, a gente finalizou a primeira turma, agora, e aí a próxima turma inicia em janeiro. E a gente tem pelo menos 2 sistemas de scanners diferentes. A gente, como eu já falei, a gente gosta de testar tudo. Nessa turma que passou, a gente teve 3 sistemas, né, de scanner, alguns softwares de desenho, e no último módulo a gente tem esse contato com fresadora, impressora, fazendo todo o fluxo lá. Então, é bem legal para o aluno realmente ter contato com isso e ver realmente a vantagem do processo como um todo, sabe? Eu fico imaginando aqui o quão também deve ser difícil. Eu não sei como é o perfil dos alunos de vocês, mas eu fico imaginando como deve ser difícil, assim, pegar um professor, um recém-formado. Como é que você ensina igualmente para essas duas pessoas, né? Uma pessoa que não sabe mexer no celular, uma pessoa que mexe completamente no celular. Não deve ser muito fácil. É uma pessoa que está ali há 40 anos na odontologia, fazendo tudo, moldagem de silicona, como você disse, e É difícil você Difícil. ser professor dos seus professores, né? E é bem assim, esse é o botão direito do mouse. O botão direito do mouse é do lado direito, né? É assim que a gente faz uma descompactação de arquivo. Então, são coisas que não são relacionadas à odontologia. Sim, Mas eu acho que também faz parte do processo, né? Como a gente fez uma transição, essas pessoas têm que fazer essa transição e tornar isso rotina. sim. Isso é o mais importante para realmente adotar o digital, né? É você fazer aquilo como rotina e ir rompendo essas barreiras.
Então a gente tinha uma dupla de alunos lá no curso que estava com o scanner guardado, né? Então, tipo, fez o investimento e ficou guardado o scanner 1 ano no consultório, porque não conseguia romper essa barreira de usar no dia a dia. Mas, assim, acho que faz parte do processo, assim, nivelar, né? E isso também é uma coisa que a gente faz desde sempre, né? A gente começa com conceitos bem básicos, Sim. que às vezes é muito básico para algumas pessoas, para a gente poder nivelar todo mundo e entrar no nível de discussão, de conversa, que todo mundo possa caminhar junto, sabe? Sim, com certeza. Bom, Aquela frase de sempre, Gabi, vai. qual? A gente tá chegando mais ou menos no final. Pode assistir todos os episódios e ela fala essa frase. A gente tá chegando mais ou menos no final. Tá vendo? A Aline sempre traz, assim, uma proposta de livro a cada episódio, e hoje não vai ser diferente. O que é que a gente tem hoje? Hoje eu trouxe para vocês esse livro aqui, ó. Sapiens, uma breve história da humanidade. Esse livro, ele é do historiador israelense Harari. Eu não sei se fala assim, mas vamos lá. E ele traz uma história da nossa espécie, do Homo sapiens, desde lá do iníciozão do fogo, da invenção do fogo, até os dias atuais, passando por religião, guerra, ciência e tudo o que está envolvido nisso. E eu acho que é muito sobre o que a gente falou aqui hoje, né? Sobre a evolução das tecnologias, sobre como a gente chegou até aqui, né? No digital. E aí a frase que eu trouxe do livro para vocês hoje, para vocês ficarem com vontade de ler, é que uma das poucas leis férreas da história é que luxos tendem a tornar-se necessidades e a gerar novas obrigações. Inclusive, se você gosta do nosso episódio, do nosso podcast, essa é uma das formas de apoiar a gente aqui, comprar os livros que a gente indica pelo QR Code que o nosso produtor coloca aí na tela ou no link que está lá na descrição. Não errou dessa vez. Não, O produtor chega a estar feliz ali do lado. nota 10. Antes da gente finalizar, a gente queria que vocês, assim, dessem um conselho para onde procurar, como é que encontra vocês para fazer um curso, a pessoa quer adquirir esse novo conhecimento, quer adquirir conhecimento em relação ao fluxo digital ou algum outro tipo de tecnologia. Onde é que essa pessoa pode procurar? Como é que consegue fazer isso? Se eu pudesse dar um conselho, use filtro solar. Né? Melhor conselho. Não, é verdade. Um único conselho que é de verdade, a gente estava no caminho agora, conversando com uma colega que fez o investimento e agora vai correr atrás. Então, assim, se não for o nosso curso, se não for, né, enfim, busca artigo científico, congresso, outros professores. A gente agora tem muito mais gente falando de digital. Então, acho que o primeiro passo é conhecimento, investir em conhecimento, ter um plano de negócio e aí sim pensar, a gente agora tem muita opção no mercado, pensar que equipamento comprar, que investimento fazer e se planejar para realmente fazer. Eu tenho que fazer isso dentro de 6 meses, dentro de 1 ano, porque são investimentos que realmente retornam muito rápido. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho, seria esse, assim, estudar, investir em conhecimento. Nosso curso está à disposição. E no meio do caminho usar filtro solar. E como é que faz para entrar em contato com vocês? @Rafael Domingues, o Rafael com PH. A gente realmente posta a nossa rotina, que é real, não é só marketing. Aham. E a gente troca muita ideia, a gente realmente se ajuda. Não só quem faz o curso ou quem está buscando o curso, mas quem tem alguma dúvida sobre isso. E o seu é @doutor.renalmeida. acho que é a E se maneira mais você quiser fácil. dar um conselho também para os nossos telespectadores, pode falar. Agora é o seu O momento. conselho acho que eu dei durante o podcast, né? Assim, primeiro não cair realmente em conversa de vendedor. Lógico, muitos estão para ajudar, mas outros realmente só querem vender aquele equipamento e tchau, te vira. Não, vai em busca de conhecimento, tenta testar com os serviços de scan service. Então, assim, o que é o serviço de scan service? É aquele colega que tem um equipamento na radiologia e aluga o seu scanner para você utilizar no consultório. Então, é uma oportunidade de ter um primeiro acesso ao digital, de tentar operar o equipamento, utilizar. E conhecer diferentes marcas também, né? Exatamente. Para daí realmente você pensar em um investimento que realmente ainda não é barato, não é um pote de silicone que você vai estar comprando, né? Sim.
É um equipamento que vai de 60 mil a 180 mil. Então, você tem que dar o tiro certo para não deixar o equipamento na gaveta, Não né? ficar obsoleto, né? Também. Tem muito colega, isso também é um modelo de negócio interessante, que compra, né? A gente tá no meio empresarial, então compra, faz uma compra compartilhada desse scanner. Você fica 2 dias na semana, eu fico 3 dias na semana. Então acho que tem modelos assim hoje que dá para compartilhar. A gente brinca que o scanner é tipo uma festa que tá rolando, o ingresso para você entrar nessa festa digital, infelizmente, é o scanner intraoral. Então assim, é o primeiro passo para você conseguir fazer parte disso. Você consegue já fazer muita coisa com o scanner, mas tem que pesar, né? Fazer um modelo de negócio que encaixe esse investimento. Com certeza. Bom, muito obrigada pelo tempo de vocês. Obrigada por terem aceitado o convite. A gente gostou muito. Com certeza a gente depois vai ter outras coisas para conversar, né, Gabi? Assim, esse episódio é só pra gente ter Um gostinho. um gostinho, né? Deixar ali um ponto de reflexão pra quem tá assistindo a gente. Pra quem realmente que quer saber um pouquinho mais, a gente com certeza vai ter outros episódios pra talvez esmiuçar um pouco mais sobre esse assunto. Esse foi só pra gente dar um pontapé inicial. Se você achou interessante, pode compartilhar esse episódio com outras pessoas. E eu acho que é E isso. deixar o comentário. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu.